Oi, meus amores! Aula de Sociologia, segundo ano. Vamos lá? Direitos civis, políticos e sociais. Vamos lá. Na década de 60, em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, o sociólogo inglês Thomas Marshall analisou a relação entre cidadania e direitos no contexto da história. De acordo com esse autor, a questão da cidadania só começou a aparecer nos séculos 17 e 18. E ainda assim de forma muito sutil, muito pequenininha, por meio da formulação dos chamados direitos civis. Debaixo do nome direitos civis é que estava começando a surgir um pouco de cidadania e direitos para os seres humanos. Naquele tempo, procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento. Gente, nem pensar a pessoa podia ir em paz. Porque o que você pensa é externado no seu modo de andar, no seu modo de agir, nas suas respostas diretas. O que você pensa é externado. Então, nessa época não se podia pensar. Olha que terrível. Então, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho, escolher o que eu quero trabalhar, me fadigar o dia inteiro, né? E finalmente a justiça, que deveria salvaguardar todos os direitos que eu falei agorinha. E esses direitos passaram a constar em todas as legislações europeias a partir de então. Isso não significa que os direitos civis chegaram a todas as pessoas, aos pretos, aos escravizados, às mulheres, não. Eram somente aos proprietários de terra e aos indivíduos que eram proprietários de muitos bens. Isso mostra o quanto a cidadania era restrita, pequenininha. Os direitos políticos estão relacionados à formação do Estado democrático representativo. Maravilha, eu posso escolher quem me representa no Estado. E envolvem os direitos eleitorais. Quais? O meu direito de me candidatar e o meu direito de votar em quem eu acho que é melhor para gerir a nação, gerir minha cidade, gerir meu bairro. E isso foi maravilhoso, e além do direito de votar, o direito de participar de associações políticas, como partidos e sindicatos, também o direito de protestar. Tá ficando bom. Considerados desdobramentos dos direitos civis, os direitos políticos começaram a ser reivindicados por movimentos populares, já no século XVIII. Mas, na maioria dos países, só se efetivaram no século XX, quando o direito de voto foi estendido a nós, mulheres. Então, no século XX, chegou a vez de os direitos sociais serem postos em práticas. Os indivíduos passaram a ter direito à educação básica, assistência à saúde, programas habitacionais, transporte públicos transporte coletivo, aliás, sistema previdenciário, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário e assim foi, etc. e tal. Os direitos civis e políticos e sociais estão assentados no princípio da igualdade, mas não podem ser considerados universais, porque cada país tem o seu modo de agir, tem a sua época, tem o seu estágio, então não são universais. É importante você saber disso, tá bom? Grava essa informação aí, que não são universais. Certo. No final do século XX e no início do século XXI, outros direitos relacionados a segmentos e situações sociais específicos, como, por exemplo, o direito do consumidor. Se você comprar um determinado produto e se esse produto for caro, então você tem o direito de devolvê-lo ou de ter o seu dinheiro de volta caso esse produto não cumpra o que foi prometido pelo fabricante. Os idosos, os adolescentes, as crianças, as mulheres, as minorias étnicas e os homossexuais, grupos assim se consolidaram. Então, como ressalta o filósofo político brasileiro Renato Janine Ribeiro, que ainda está vivo, ele nasceu em 1949 e ele ainda está vivinho. Recentemente surgiram direitos difusos que beneficiam a todos. E os mais expressivos são os relativos ao meio ambiente. Hoje se afirmam também que os direitos dos animais ou da natureza em geral
de acordo com a tradição jurídica ocidental moderna, os direitos pertencem a todos os seres humanos. Esses direitos, né, que eu citei aí, pertencem aos humanos. E os movimentos no meio ambiente que lutam pela causa animal estão lutando para que os animais também recebam esses mesmos direitos. Não iguaizinhos ao ser humano, porque são diferentes. Mas, pelo amor de Deus, né? Um animal tem que ter o direito de, por exemplo, atravessar uma via sem ser atropelado. Como que isso é possível? Existem modos, túneis por baixo, fechando as vias lateralmente, impedindo que esse animal passe, atravessando e sendo atropelado, ou por cima. Existe sim, existem maneiras. Mas aqui no Brasil, quanto mais você viaja para o interior, mais você vê animais sendo atropelados. É horrível, é horrível. Eu me sinto péssima quando eu vejo. É horrível. Então, assim, a preservação das matas e dos animais em via de extinção garante o direito dos seres humanos a um ambiente diversificado. Por ora, ainda está visando apenas o ser humano, né? O ser humano tem direito a ver uma ema, tem direito a ver uma jaguatirica, tem direito a ver uma seriema, tem direito a ver um animal exótico, não, um animal silvestre passando. Não tinha que ser só por isso, né? Tinha que ser uma causa animal, mas nós vamos chegar lá. Demora um pouco, mas nós vamos chegar lá. Então, cidadania e classe social. Continuando. A cidadania é um status concedido, dado àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e às obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine o que esses direitos e obrigações serão. Mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação a qual o sucesso pode ser medido em relação a qual a aspiração pode ser dirigida. A classe social, por outro lado, é um sistema de desigualdade. Vamos entender o que é cidadania e status. Aqui em Goiás, você é um cidadão goiano. Quais são as suas obrigações? Você, quando tiver 18 anos, você tem que votar. Você tem que, se for menino, se alistar no exército. Você tem que ter um RG, um CPF e espera-se que você arranje um emprego, que você trabalhe, que você devolva impostos. Quais são os seus direitos? Se você se machucar, você tem direito a serviço de saúde. Dependendo do que, você vai se... Não vai dar muito certo, mas você tem direito. Você tem direito de ir e vir. Você tem direito de expressar pensamentos. Você tem direito de comprar uma casa. E essa casa vir com um contrato de que ela é sua. E que outra pessoa não pode chegar e querer tomar a sua propriedade. Você tem um direito contratual, o direito de propriedade. E isso forma um status. É o seu status de cidadão. E a classe social é outra história, que é o quê? É um sistema de desigualdade. Por que o status não é desigual? Porque tanto aquela pessoa que é podre de rica, ela pode comprar uma propriedade, ninguém pode tomar dela, porque a propriedade é dela. Nós que não somos tão ricos, nem podres de rico, nem classe média nós somos, nós podemos comprar também uma casa que ninguém vai tomar de nós. Nós podemos ir e vir, nós podemos falar, nós podemos expressar, certo? É a mesma coisa, tanto para aquele que tem muito dinheiro, como para aquele que não tem. Aquele que é podre de rico, ele tem que ir no quartel também se alistar. Aí ele pode dizer, não quero. O pobre também pode dizer, não quero. E tem que ter a carteirinha. Essa carteirinha de reservista, ela vale tanto, ela é uma obrigação tanto para quem tem muito dinheiro para quem não tem. Já a classe social, ela é desigual e ela é
é baseada no conjunto de ideais, crenças e valores, tal, mas que separa as pessoas por classe. São todos cidadãos, mas tem os cidadãos ricos e os cidadãos pobres. É isso. O poder de compra de um é diferente do outro, o poder de realizações de um é diferente do outro. E assim vai. Então, são diferentes. Certo? Então, nós ficamos por aqui, amores. Beijo, beijo. Faça um exercício. Não, hoje não tem exercício. Não tem! Essa semana é exercício de sociologia. Tem que fazer. Beijo, beijo, gente.